Lucas, capítulo 11, a partir do versículo de número 1. E aconteceu que, estando ele a orar em um certo lugar, quando ele acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou para os seus discípulos. Vamos fazer um parênteses aqui? E aí você pode fazer uma oração aqui comigo. Vamos fazer uma oração coletiva. Junta assim a mãozinha assim, ó, e fala comigo: Senhor, me ensina a orar. Vamos continuar lendo o texto. E ele disse: quando vocês orarem, digam assim: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. Não nos conduza em tentação, mas livra-nos do mal. E disse-lhes também: qual de vós que terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me aqui 3 pães, pois que um amigo me chegou à minha casa vindo de caminho e não tenho o que apresentar-se. Se ele respondeu de dentro e disser: não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para dar. Digo-vos que ainda que não levante os olhos, para um amigo levantar-se-á toda a vida por causa da sua importunação e lhe dará tudo o que houver misto. Versículo 9. Eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir um peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Coloque a mão no seu coração, vamos orar. Pai, de infinito amor, graça e misericórdia, entregamos esse momento nas tuas mãos e pedimos que o Senhor fale conosco. Usa a minha vida, meu Deus, e faz com que eu seja um canal, um instrumento em tuas mãos a transmitir a sua palavra, e que o seu nome, Jesus, somente o seu nome seja glorificado. Oramos juntos como igreja. Se você concorda, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Nesse texto que nós acabamos de ler, irmãos, o versículo de número 2, os discípulos fazem um pedido para Jesus. E o pedido dos discípulos para Jesus foi: mestre, ensina-nos a orar. Sabe, irmãos, eu vejo que os discípulos poderiam ter pedido muitas coisas para Jesus, porque eles já tinham visto Jesus fazer milagres, eles já tinham visto Jesus curar as pessoas, eles já tinham visto Jesus realizar tantas maravilhas, e eles poderiam ter falado assim: Jesus, me ensina a curar. Eles poderiam ter falado assim: Jesus, me ensina a operar maravilhas. Jesus, me ensina a fazer milagres. Eles não pediram nada disso. Eles pediram: Senhor, me ensina. E por que eles pediram me ensina a orar, ao invés de pedir para fazer tudo aquilo que Jesus estava fazendo? Porque eles perceberam que o segredo para Jesus fazer tudo aquilo era a vida em secreto que Jesus tinha com o Pai. Era a oração. Eles viram isso, que o segredo para realizar grandes feitos era ter uma vida de oração. Então eles falaram: Pai, me ensina a orar. Sabe, queridos, eu acredito que todos aqui, todos, em algum momento já fizeram algum tipo de oração para Deus.
Talvez você não tenha uma vida de oração diária. Você ora de vez em quando. Mas todos, eu acredito que estão aqui, que estão acompanhando online, em algum dia, em algum tempo da sua vida, fizeram uma oração a Deus. E o que eu quero fazer aqui com essa mensagem é você que já fez algum tipo de oração, eu quero despertar em você aquilo que pode virar uma chave para muitas coisas na sua vida serem abençoadas. Eu quero ligar e despertar uma chave dentro de você através dessa palavra, e essa chave é: volte a orar. Volte a orar. Se você fez uma única oração na sua vida, volte, e não faça uma, mas faça sempre. Se você orava e depois em algum momento você foi esfriando, e foi esfriando, e foi esfriando, eu quero dizer para você: volte a orar. Volte a orar, porque a chave para grandes bênçãos sobre a nossa vida é orar, irmão. Volte a orar. E talvez você esteja pensando: como é que eu faço para voltar a orar? Como que eu posso ter essa experiência? Os discípulos falaram para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar como João Batista ensinava para os seus discípulos. Eles já tinham tido algum tipo de oração, mas eles queriam agora voltar a orar, e de uma maneira melhor. Incomoda o seu vizinho e fala bem assim: volte a orar, e melhor do que você orava. Quem pode dizer um aleluia aí, gente? Como que eu faço para voltar a orar? Vamos ver aqui, aprender com esse próprio texto. No versículo de número 2, Jesus diz assim: quando Jesus começa a ensinar, ele começa a ensinar respondendo a pergunta dos discípulos, dizendo: quando vocês orarem. Então, para eu voltar a orar, a primeira coisa que eu preciso fazer é começar. Começar ou recomeçar. Quando ele diz, quando orares, tudo começa quando você inicia. Parece redundante, mas é uma verdade. Tudo começa quando você inicia a sua oração. Eu começo. Inicie de alguma forma. Na hora que você for levantar a cama, inicia a sua oração. Ontem eu vi um pastor amigo meu, o pastor Bigardi, alguns de vocês já conhecem. Nós estávamos ministrando uma conferência e ele disse que tinha uma pessoa que era viciada em acordar e já botar a mão no celular. E aí já perdia o dia todinho botando a mão no celular. Você conhece alguém que já acorda botando a mão no celular? Bota a mão na cabeça e fala: ai. Aí ele falou que essa pessoa teve uma estratégia. Sabe qual foi a estratégia dela? Botou o telefone celular debaixo da cama. Então, quando acordava, a primeira coisa que tinha que fazer era ajoelhar para pegar o telefone. Já que eu estou ajoelhado, eu vou orar. Fala para o seu vizinho: coloca o celular debaixo da cama. Você sabe, irmão, nós precisamos começar. Já comece o dia orando. Comece. Talvez você está um tempão sem orar por causa de algumas acusações do inimigo, o inimigo travando a sua mente. Escute, comece a orar. Comece, ore de manhã, ore na hora de dormir, ore na hora do almoço, ore na parte da tarde, mas ore! Ore! Não podemos permitir o inimigo nos paralisar e ir nos afastando de uma vida de oração, e é isso que ele quer. O que o inimigo quer é que sutilmente a gente vai esfriando, e daqui a pouquinho deixamos de viver uma vida de oração. E aí a nossa reunião na igreja ou numa célula é apenas uma reunião social, igual qualquer outra reunião social que existe em um clube. Não, irmãos, nós somos o povo de Deus, e o povo de Deus ora. O povo de Deus ora, irmão. Você está me entendendo nisso? O povo de Deus ora. A segunda coisa que Jesus ensina, para eu voltar a orar, como é que eu faço? Primeiro, comece. Segundo, depois que você começou, aprenda a glorificar a Deus em sua oração.
Jesus ensinando para os discípulos diz: quando vocês orarem, vocês vão orar assim: Pai, santificado seja o seu nome. Quando vocês orarem, glorifique ao nome de Deus, exalte a Deus, engrandeça a Deus, agradeça a Deus pelos feitos que Ele tem realizado, agradeça a Deus pela proteção dEle sobre a sua vida e sobre a sua casa, agradeça a Deus pelo fôlego de vida. Quando você for orar, agradeça a Deus. Esses dias eu ouvi uma pessoa dizendo, dando um testemunho, de que ela, todos os dias, ela não deixa de orar na refeição. Eu falei assim, às vezes eu estou com tanta fome que eu nem deixo, nem oro, mas aquilo me deu um choque. Que ele falou bem assim: eu faço questão de orar todos os dias no meio da refeição, porque eu lembro que quando eu era criança, para mim me faltou comida. Então quando eu tenho uma refeição na minha frente, eu falo: Deus, muito obrigado por essa refeição. E quando ele falou isso, eu lembrei de alguns momentos em que não faltou comida, mas eu tinha muito pouca coisa. Então nós precisamos orar agradecendo a Deus. Quantos têm motivos para iniciar o dia agradecendo a Deus? Diga glória a Deus junto comigo. Agradeça a Deus e lembre-se um pouquinho quem você era, da onde Deus te tirou, o que Deus fez na sua vida. Vai lá atrás e lembra um pouquinho o começo de tudo. Lembra um pouquinho. E veja se muitas coisas que você hoje desfruta e vive na sua vida não são coisas que um dia vocês fizeram oração. Você fez uma oração para Deus a respeito disso, e hoje você vive e desfruta algo que um dia você orou e Deus te deu. Por que não eu iniciar o meu dia dizendo graças a Deus? Pai, santificado seja o teu nome. Pai, glorificado é o teu nome pelo que o Senhor tem feito em minha vida. Por que não iniciar o dia agradecendo a Deus? Terceira coisa que precisamos fazer: quando nós voltamos a orar, nós precisamos aprender a pedir a Deus. Olha, comece, agradeça a Deus, louve a Deus, mas também peça. Peça, porque Deus é um Pai amoroso e generoso que quer abençoar seus filhos. Deus é um Pai amoroso que quer abençoar os meus filhos lá. Se eles não me pedem nada, está tudo bem. Agora, quando eles pedem, eu falo: puxa, acho que eu posso dar isso sim. Mas se fica quieto, não fala nada. Então peça. Aqui Jesus falou para eles, aqui olha, quando vocês forem orarem, diz: Pai, santificado seja o teu nome. Versículo 3, Jesus falou: pede, dá-nos a cada dia o pão cotidiano. Me abençoa, Pai, com a provisão para o meu dia. Me abençoa com aquilo que eu necessito para esse dia, com aquilo que é necessário para mim. Me abençoa. Então precisamos voltar a orar e voltar a orar, colocando diante de Deus nossas necessidades. Pedir a Ele, irmão. Pedir, porque você não começa o dia pedindo a Deus. No versículo 9, Jesus fala assim, ó: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, aquele que busca e aquele que bate, abrir-se-á. Então fala para o vizinho que está do seu lado: pede, irmão, pede. Veja qual é a sua necessidade, pede, acorda. Eu vim conversando com um jovem agora dentro do carro que veio comigo para a igreja. Eu falei para ele a respeito do seu futuro. Ele está para tomar algumas decisões a respeito do futuro. Eu falei: pede. Quando acordar de manhã, chega diante do Senhor ali na sua cama e fala: Deus, me dá uma direção de qual é o rumo que eu devo seguir. Pede. Pede, irmão. Tenha uma experiência de pedir. Filipenses, capítulo 4, versículo de número 6, diz assim:
Não sejais inquietos por coisa alguma. Escuta, eu vou dar uma paradinha aqui. Bota aí no telão para mim aí esse texto, se puder, Filipenses 4:6. Agora olha só. Ele começa assim: não estejais inquietos por coisa alguma. O que acontece hoje é que nós ficamos inquietos por todas as coisas. Quem aqui sabe disso, bota a mão e fala: ai, ai, ai. Então a gente fica inquieto porque não sabe como é que vai ser o mês. A gente fica inquieto porque não sabe como é que vai conseguir pagar as contas. A gente fica inquieto como é que não sabe como é que vai ser o futuro dos filhos. A gente fica inquieto por causa das questões que a gente aparece na saúde. A gente fica inquieto por um montão de problema que a gente está enfrentando no trabalho, em casa e no dia a dia. A gente fica, ai meu Deus, e para conversar e fala: rapaz, eu estou agoniado aqui, Bento, com isso. Olha, eu estou aqui nervoso, estou preocupado. A Bíblia diz: não fique inquieto por coisa alguma, vírgula. Que as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então está dizendo para nós aqui que ao invés de ficar inquieto, nós precisamos fazer com que as nossas necessidades cheguem diante de Deus através da oração e súplica. Chegue diante de Deus, irmão. Então eu estou agoniado com um monte de coisa para resolver. Eu estou aqui meio que ansioso, porque eu não sei como é que vai ser amanhã. A Bíblia está dizendo: ao invés de você ficar assim inquieto, chega diante de Deus e fala: Deus, aqui ó, é esse problema que eu tenho para resolver essa semana, porque eu preciso de tomar uma decisão, porque eu preciso de assinar alguns documentos, porque eu preciso de conversar com aquela pessoa, porque eu tenho essa situação na minha casa. Deus, está isso aqui. Aí eu fiz a minha oração conhecida, e uma vez que eu fiz a oração conhecida, eu entreguei nas mãos dele. Agora eu viro e falo: e agora eu vou viver o meu dia em paz. Diga aleluia. E alguém olha para você e fala: como é que você consegue ter paz com tanto problema? É porque eu fiz o que Filipenses 4:6 diz: tudo aquilo que era necessidade, tudo que era inquietação minha, eu apresentei diante de Deus. E agora eu estou conduzindo meu dia com a paz que excede todo entendimento humano. Vocês não vão entender, é isso mesmo, aleluia. É por isso que existe um texto na Bíblia que diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E eu chego e falo: Deus, está aqui, tudo que eu tenho para resolver essa semana está aqui, entreguei para o Senhor. E eu entreguei para o Senhor, confio nele e vou. E aí sabe o que acontece? Enquanto eu vou, eu estou cheio de paz no meu coração. E aí a Bíblia diz de que todas as bênçãos, elas seguirão, elas vão correr atrás daqueles que servem a Deus. Então eu entreguei na mão de Deus, eu estou caminhando em paz, uma tribulação danada. E aí de repente eu estou caminhando e gruda uma bênção. Opa, aleluia, rapaz, nem esperava isso. E daí eu estou caminhando, opa, aleluia, rapaz, que coisa boa. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Então peça para Deus, ore a Deus. Orar é maravilhoso demais, irmãos. Orar é muito maravilhoso. Sabe que hoje, né, na questão da saúde, todo mundo fala bem assim: toma um remedinho aqui, toma outro remedinho aqui, toma outro aqui, a gente vai. Só que pensa se nós, a mesma forma que nós acreditamos em um remédio, e que vale, se nós acreditássemos na oração. Diga aleluia. O que acontece quando nós oramos, irmãos? Vamos ver aqui 4 coisas que acontecem quando nós oramos, e é por isso que eu quero encorajar você a voltar a orar. 4 coisas, aliás, acontece muita coisa, eu separei 4, senão eu ia ter que falar a série inteira sobre isso. 4 coisas acontecem quando nós oramos. Não é que só são essas 4, existem muitas coisas que acontecem. 4 que eu escolhi falar nessa mensagem. Primeira coisa que acontece quando nós oramos, vem sobre a nossa vida livramento de Deus. Diga livramento de Deus.
Jesus, quando estava ensinando os seus discípulos a orar, ele falou: quando vocês forem orar, vocês devem orar pedindo para o Pai: Pai, livra-nos do mal. E Jesus só ensinou para orar pedindo para livrar do mal, porque Deus traz livramento quando nós oramos. Então peça, quando você orar, peça especificamente para Deus livrar você das ciladas. Eu peço, irmão. Eu peço, são muitas as ciladas que aparecem no nosso dia a dia. Sabe como é que eu oro? Eu vou ensinar para você como é que eu oro. Eu falo: Deus, me livra das ciladas do inimigo, me livra das pessoas que são uma cilada para a minha vida. Eu oro assim, irmão, estou ensinando para você como eu oro. Eu falo: Deus, me livra me tornando invisível aos olhos dos meus inimigos. Quando eles olharem para mim, que eles não me enxerguem, me livra. Eu oro assim todo dia, me livra. A gente está andando na rua, o que mais tem é cilada. Você está cilada, e cilada eu peço: Deus, me livra, me torna invisível. Irmão, eu vou te falar, eu acredito que a gente fica invisível mesmo. O inimigo tenta olhar, mas rapaz, não estou vendo nada. E eu estou lá: aleluia, aleluia. Então ore. Essa semana eu tive um sonho muito estranho. Quem aqui já teve uns sonhos estranhos aí? Fala: ai, ai, ai. Um sonho estranho. E eu não tive só essa semana. Várias vezes na minha vida eu já tive sonho estranho. Todas as vezes que eu tive um sonho estranho, ao invés de ficar apavorado, ai, 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 sabe o que eu faço? Joelhinho no chão e eu falo: Deus, eu entrego esse sonho nas suas mãos e eu te peço, me livra de todo mal. Me livra de todo mal. Quando você tiver um sonho estranho, ao invés de você ficar: ai meu Deus, o que está acontecendo? Joelhinho no chão. Deus, me livra de todo mal. Me livra de todo mal. Segunda coisa que nós recebemos quando nós oramos. Quando nós oramos, nós recebemos direcionamento e estratégias de Deus para resolver os problemas do dia a dia. Pega essa. Quando oramos, recebemos direcionamento e estratégia. Sabe aquelas situações onde você não sabe o que vai fazer? Você não sabe: puxa vida, vou para a direita ou vou para a esquerda? Para aquela proposta, digo sim ou digo não? Vou para a proposta A ou para a proposta B? Ai meu Deus, o que eu faço? Faço isso ou faço aquilo? Ai, ai, ai. Quem já passou por momentos assim, diga aleluia. Então, quando você está cheio de dúvida, escute. Pega essa aqui que eu vou dizer. Pare de ouvir as pessoas e escute Deus. Deus pode usar uma pessoa para falar com você, mas a pessoa que Ele vai usar, ela nem, não estava nem aí, ela nem sabia do seu problema, porque literalmente foi Deus que usou. Você está entendendo? Mas para isso eu preciso orar. Jeremias capítulo 33, versículo 3 diz: clame a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Clame a mim. Existem coisas que você precisa decidir na sua vida. Clame a Deus. Clame, ore a Deus. Porque a Bíblia nos garante: se você clamar, eu vou te responder coisas grandes, coisas que estão escondidas, que você não sabe, mas porque quando você clamar a mim, eu vou responder sua oração e te direcionar. Clame a Deus. Quando nós clamamos a Deus, Ele direciona, nos dando estratégia para resolver os problemas do dia a dia. Todos os dias pela manhã, quando eu estou na minha oração, eu falo: Deus, me dá estratégia para lidar com as situações que vão aparecer na minha frente. É assim mesmo que eu oro. Porque tem situações que aparecem na minha frente que eu não sei. Eu não estava programado. Você programou um dia, quando chega, pisou lá no dia, parece que veio tudo diferente do que você programou. Quantos aqui já passaram por isso? Ai, ai, ai. Então talvez você programou tudo para isso aqui, para conversar com essas pessoas, para falar dessa forma, só que às vezes o dia é todo diferente. Então de manhã eu já falo: Deus, me dá estratégia para eu resolver tudo aquilo que vai aparecer na minha frente. Me dá estratégia. Quando você ora a Deus, Deus te dá estratégia. Aí tem coisas que você fala: meu Deus, olha o que acontece comigo, irmão, acontece comigo.
Tem problema que às vezes aparece na minha frente, que eu falo assim, meu Deus, como é que eu consegui resolver esse negócio? Como é que eu falei esse negócio? Nem eu sabia que eu sabia disso. E foi resolvido com uma sabedoria tão grande que parece que eu olho assim, rapaz, tuxa, tá, coisa boa, hein? Sabe o que é isso? É porque de manhã eu orei pedindo a Deus para Deus me dar estratégia, para lidar com as situações do dia a dia. Quando nós oramos, Deus fala conosco, irmão. Deus fala mesmo. Pode orar porque fala. Ah, não, pastor, mas eu estou orando e Deus não está falando. Ó, duas coisas podem estar acontecendo, tá? Escute. Pastor, eu estou orando, mas Deus não está falando. Duas coisas podem estar acontecendo. Grava isso aqui. A primeira, Deus pode estar falando sim, mas você não quer ouvir, porque o que Ele está falando é contra a sua vontade, é contra o que você quer. Então você está achando que Ele não está falando, mas Ele está. É porque o que Ele está falando não é o que você quer ouvir. E aí você fala, Deus não está falando. Deus está, mas você não quer ouvir. Ou segunda, você pode estar orando e falar assim, Deus não está falando. É verdade, pode ser que Ele esteja em silêncio. E Ele esteja em silêncio porque Ele quer ver você clamar mais, porque Ele quer ver você se aproximar ainda mais dEle. Então clame mais, clame mais, clame mais. Terceira bênção que nós recebemos quando nós oramos. Quando nós oramos, nós ativamos o botãozinho da unção. Você sabe o que é unção? Fabinho, unção é a capacitação divina para a realização de feitos extraordinários. Quando alguém fala assim, poxa, fulano tem uma unção, é porque essa pessoa foi capacitada por Deus para realizar coisas que ela naturalmente não tinha condição de realizar. Então é uma unção, é uma capacitação. E quando nós oramos, nós ligamos o botãozinho da unção. Se você ora, você recebe uma capacitação divina para realizar coisas que você normalmente, naturalmente não realizaria. Você quer ser um homem ungido, quer ser uma mulher ungida, quer estar capacitado e capacitada para feitos extraordinários, ore! Ore! Porque se você orar, você liga o botãozinho da unção. A unção, quando nós oramos, nós recebemos a unção e ela, além de nos capacitar, a unção, ela quebra e despedaça todo o jugo. Isaías capítulo 10, versículo de número 27, diz de que a unção, ela despedaça o jugo. O jugo são amarras que pesam. Jugo são amarras. Sabe aquele momento em que parece que está tudo travado? Parece que está tudo pesado. Fala, rapaz, meu Deus, está tudo amarrado. Quem já passou por um momento assim, ó? Então, se você está passando por um momento desse assim, você precisa de unção na sua vida. Você está entendendo? Está tudo pesado, está tudo amarrado, você precisa de unção, porque a Bíblia diz de que a unção, ela despedaça o jugo. E como é que eu faço para poder receber a unção? Ore! Para receber a unção, ore! Se está sentindo que está tudo pesado e está tudo amarrado, ore! Todos os dias ore! Pela manhã, ore! Na hora do almoço, ore. Quando você for dormir, ore. Não importa a hora, ore. Quarta bênção que nós recebemos quando nós oramos. A oração, ela nos conduz à ação. As pessoas que oram, e elas oram não uma oração religiosa, né? Aquela oração que é para marcar tabela, porque eu não estou ensinando você a fazer uma oração religiosa, você fazer uma oração onde você está conectado com o seu Pai. Não é? O que determina se a sua oração é uma oração poderosa não é o seu tom de voz, não é a roupa que você está vestido, não é se você fala grosso, se você fala alto, se você fala aleluia. Essa é de todo o coração.
Essa que é a oração poderosa. Então, às vezes eu faço uma oração dessa de todo o coração, sentadinho na minha cama, assim, ó, sentadinho. Eu falo: Deus, por favor, me ajuda nessa situação. Deus, por favor, eu preciso tanto de Ti. Está lá, eu estou sentadinho na minha cama. Então, uma oração como essa, ela nos conduz à ação, quando ela é uma oração verdadeira, que vem de dentro. Quando eu acabo de orar, Deus, puxa, quando eu levanto, rapaz, eu levanto um leão. Pode estar cheio de problemas, eu orei, eu falei: agora eu vou resolver esses negócios. A oração, ela nos encoraja a agir. A oração, ela ativa a nossa fé, irmão. Então, quando nós oramos de verdade, nós saímos para resolver o que precisa ser resolvido. Porque eu orei, eu estou confiando em Deus. Eu orei e a minha vida está sendo direcionada por Deus. E a minha oração não foi uma oração religiosa, foi uma oração quebrantada, verdadeira, do fundo do meu coração, do fundo da minha alma. Alguém diz de que nós devemos orar como se tudo dependesse de Deus e agir como se tudo dependesse de nós. Isso para mim se traduz da seguinte maneira: ore, 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 ore. Mas se você está orando legal, você vai também agir, porque a oração nos conduz à ação. É por isso que o nome oração termina com a palavra orar. Aproveita, dá um tapinha no vizinho que está do seu lado e fala bem assim: está na hora de agir, meu irmão, aleluia, está na hora de agir. Quando eu oro, irmão, eu acredito que eu posso realizar grandes coisas. E eu saio com tudo mesmo, saio com tudo, cara. Ô Fabinho, hoje eu estava orando por você, viu? Por você, por Lixane e para mais um monte de situações ainda. Eu estava orando: Senhor, faz a gente agir. Eu estava orando. Realização de grandes feitos, de coisas que fala: caramba, como é que isso aconteceu? Oração. Tiago capítulo 5, gente. Tiago diz assim: olha, a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. A oração de um justo pode muito. Quando diz que pode muito, é porque ela leva o justo a agir, a fazer, a realizar, a se mover. Se nós olharmos na Bíblia, grandes homens que nós admiramos, eles oraram e logo depois da oração teve ação. Neemias foi um deles. Lembra de Neemias? Ele recebeu a notícia de que a sua cidade natal havia sido destruída, derrotada, as portas queimadas a fogo, os muros foram destruídos. E quando Neemias recebe a notícia, ele vai orar. E ele esteve 3 dias orando e jejuando diante de Deus. E diz a Bíblia que quando ele esteve esses 3 dias orando e jejuando, chorou por um tempo. Logo que ele acabou de orar, ele se levantou e ele foi: eu vou agora reconstruir isso que foi destruído. Orou e agiu. Talvez você está orando há muito tempo. Escute, se você está orando muito tempo e ainda não agiu, é porque está faltando alguma coisa na sua oração. Porque toda oração que é poderosa, essa oração é acompanhada de uma ação. Josué, ele orou, pedindo a Deus para que Deus desse uma saída no desafio das muralhas. E Deus falou: orou, então você vai ter que agir agora. Rodeia a cidade durante 7 dias, dá 7 voltas. Josué orou e agiu. E quando Josué orou e agiu, as muralhas caíram. Jesus, quando ele estava no desafio da multidão de 5.000 pessoas para ser alimentadas, vem um menino e fala bem assim: olha, eu tenho aqui na minha mão 5 pães e 2 peixinhos.
Jesus pega os 5 pães e 2 peixinhos e ele ora dando graças a Deus. E logo quando ele acaba de orar, dando graças a Deus pelos 5 pães e 2 peixinhos, o que ele faz? Manda a multidão sentar, organizar a multidão e agora começa a repartir. Ele orou e ele agiu. E por isso mais de 5.000 pessoas foram alimentadas, porque Jesus orou e agiu. Atos capítulo 2, os discípulos estavam orando antes da descida do Espírito Santo. E quando os discípulos estavam ali orando, o Espírito Santo veio. E quando o Espírito Santo veio, ungiu, despedaçou todo o jugo que poderia existir. E logo depois de Atos 2, os discípulos saíram com toda a ousadia. E houve uma explosão da igreja, porque eles oraram e agiram. É orar e agir, irmão. É orar e fazer. É isso que nós precisamos. E tem muita coisa na sua vida que Deus quer resolver. Escute, esse ano ainda Deus quer resolver. Esse ano Deus quer ver essa história resolvida definitivamente na sua vida. Então 2 coisas você vai ter que fazer. Uma é orar e outra é agir.